isso que tem que ser. E agora, dentro disso, né? A gente aqui do Rio, né? Começa o maior debate desde que o Pedro veio pro Flamengo pô, pode jogar junto, Gabigol e Pedro? Ah, não pode, tal, coisa e tal. Como é que você expôs para os dois jogadores, assim, essa possibilidade? E você fez os dois darem uma dupla de ataque fantástica. Então, assim, o Gabriel de, né, se dedicar virou o Gabriel muito, assistente. Né, correr demais. O Gabriel que tá em todos os lugares do campo. Como é que você fez isso? Você passou para eles que isso era possível, assim, jogarem juntos? Não, entre esses exercícios, né, que a gente faz, eu sempre ouvia, né, de longe, naturalmente. O Pedro não pode jogar com o Gabriel. O Gabriel, pela característica, e o Pedro com as dele, não batem, não se cruzam, não... Eu achava isso tudo muito estranho. Até porque, e isso eu falei logo que eu cheguei, eu falei, Gabriel, com quem você jogava no Santos comigo? Ele falou, com o Ricardo Oliveira. Eu falei, tá, e qual é a diferença do Ricardo pro Pedro? Logicamente, cada um com as suas particularidades, com as suas... Agora... Dois grandes centroavantes, né? Não tenho dúvidas. Né? Cada um com os seus fundamentos, né? Eu falei, por que não pode acontecer isso aqui? E eu até ouvi que, olha, é porque a saída do Bruno que provocou essa situação. Não, em momento nenhum. Bom, você falou isso. Tanto é que eu sempre disse que, para mim, poderia jogar com certeza. Gabriel, Bruno... quem sairia? Não sei. Não sei quem sairia. Mas os três poderiam jogar. Até porque eu sempre priorizei nas equipes que passei o sistema ofensivo das equipes. Eu já estive em equipes menores que de repente sempre brigaram também com artilharias, com equipes de ofensividade, muito mais do que equipes defensivas. Lógico que futebol é um equilíbrio e você tem que buscar. Mas eu nunca deixei de priorizar em todas as equipes que eu trabalhei o principal, o gol. As minhas equipes sempre, graças a Deus, sempre foram muito ofensivas e bem equilibradas. E aqui não seria diferente. E na minha cabeça o Pedro poderia sim jogar. E falei para ele no primeiro dia que eu tive a oportunidade aqui dentro. Eu falei que se ele tivesse em qualquer outra equipe do futebol brasileiro hoje, ele seria com certeza um dos jogadores pré-convocados. Não a Copa, nós ainda estávamos um pouquinho lá atrás, né? 3 meses atrás. Mas seria... eu não tenho dúvidas que ele estaria sendo relacionado em algumas convocações. Por quê? Pela capacidade que ele possuía. Agora, ele precisava despertar, ele precisava, né, de um empurrão, ele precisava de uma sequência, ele precisava de uma condição. Eu falei, se você quer essa condição, você vai buscar. Eu não vou te dar de mão beijada, mas você vai buscar. Me peça passagem em treinamento que você vai ter a sua oportunidade. E depois, em seguida, acabou acontecendo, né? A própria lesão do Bruno, que ninguém imaginava, ninguém esperava que tivesse sido tão séria daquela forma. Sim, infelizmente. E quando o Pedro entrou em forma, quando ele realmente esteve melhor em condições, principalmente físicas, muito melhores do que naquele primeiro momento, a partir daí eu acho que ele próprio foi ocupando um espaço que talvez ele devesse estar brigando já há algum tempo dentro da equipe. Com certeza. Dentro disso, só emendar, sim, porque eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que o Dorival tem com o elenco que tem em mãos, encaixar as peças e, cara, porque tem muita opção, né? O Flamengo pode jogar diversas formas. Porque assim, as pessoas falam, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Não, realmente colocar é fácil, eu coloco todo mundo. O problema é tirar. Como é que você inicia com 11? Exatamente. O grande problema é saber quem vai sair. Por quê? Porque não é uma situação em que, olha, a equipe está oscilante, 3 estão jogando bem, 5 não estão... 4 mais ou menos. Não tem existido isso. A equipe tá tendo um equilíbrio. Hoje o Pedro faz os gols, amanhã o Gabriel faz os gols, de repente não fazem. O Arrasca participa, daqui a pouco não é o Arrascaeta, era o Lázaro, de repente é o Marinho. O Vidal no clássico, né? O Vidal chegando, fazendo. Isso. Então, assim, as duas equipes vinham atuando muito bem, com muita regularidade, encontrando um equilíbrio, todo mundo dando uma boa resposta. Então, não é assim simples, vou tirar, vou pôr. Eu quero botar todo mundo. Lógico. Todo mundo que esteja bem em condições, eu quero colocar.
Agora, nós temos que saber quem tirar. Eu Isso lembrei sempre é fácil. Eu lembrei, só rapidamente, quando você começou a botar os jogadores e você fechou aquele time, que a galera chama hoje de time das Copas, né? Com a Arrascaeta, com o Everton, com o Pedro, com o Gabigol. Tá amassando todo mundo, né? Eu pensei assim, cara, eu lembrei, na mesma hora eu lembrei de uma entrevista sua, recordando de quando você teve que formatar aquele time do Santos de 2010, que no Paulista tinha ainda o Robinho, tinha o Giovani, que estava para se aposentar, mas jogar, surgiu o Ganso, e você não começou com todo mundo, mas tem um jogo da Portuguesa, que você começou o jogo ali com alguns e outros no banco, começou perdendo o jogo, no segundo tempo você botou todo mundo pra jogar. Só de o Wesley de volante, que é um jogador solto. E o time engrenou e foi embora. Metia 10 em todo mundo, foi campeão da Copa do Brasil. Tua mente é privilegiada, Guerreiro. Obrigado. Não, mas foi mais ou menos isso. Apenas assim, quando eu cheguei no Santos, nem o Neymar, nem o Paulo eram titulares. E eu falei que eu montaria o time do Santos em cima dos 2 jogadores. Os 9 restantes eu não sabia quem seriam, mas os 2 seriam titulares. E foi o primeiro momento que nós começamos a ensaiar aquela equipe. E é engraçado que eu já conheci o Wesley de acompanhá-lo pelo Atlético. Ele estava emprestado ao Atlético Paranaense. E até o Atlético queria comprá-lo e eu disse que não, que ele ficasse lá. Inclusive eu queria um jogador do Atlético, 2 aliás. Um foi o Alexandre, que nós conseguimos tirar, e o segundo era o Alisson, um atacante que tinha no Atlético, que era um jogador muito interessante. E acabou indo para o Cruzeiro até. E eu tentei tirar o Alisson também do Atlético e eles queriam que fosse incluído o Wesley na negociação. E eu falei que não, que eu tinha outros planos para o Wesley, porque o Wesley, a posição dele era de um 7, de um atacante, no máximo ali um meia, e eu trouxe como um segundo volante, né? Eu recuei o Arouca, que também era um meia atacante aqui no Rio mesmo, no Fluminense. Trouxe o Arouca como volante, o Wesley como segundo volante, Ganso e o Marquinhos, porque antes nós não tínhamos ainda o Robinho. E aí, com Neymar e Ganso, né, já flutuando um pouco mais, o Ganso já vindo um pouco mais, o Ganso caía muito pelos lados do campo, eu comecei a centralizá-lo. Então, basicamente era isso. É interessante, né, porque um grande desafio para o treinador é justamente essa movimentação de peças, né? É você fazer esses encaixes, o que não é fácil. Como agora, a função do Arrascaeta, que às vezes ele começava um pouco pelo lado e tal, o Arrascaeta e o Everton juntos por dentro, a gente poderia encontrar um outro caminho. Foi a primeira vez que eu tive aqui que eu falava, Everton, é um desperdício você jogar só pelo lado direito, eu quero você ali dentro, porque ali você é diferenciado. Sim. E como foi muito rápida aquela passagem, muito pouco tempo de trabalho, nem deu assim para mudanças. A única coisa que eu fiz foi colocar o Arão de segundo para primeiro volante naquela ocasião. O restante foram poucas mexidas assim, porque nós estávamos numa fase decisiva do campeonato e ainda brigando até no final. Mas agora acontece isso, pelo título, né? O próprio Everton, enfim, um pouco mais por dentro. Sim. Né? Agora eu vim já com essa ideia, essa ideia mais ou menos desenhada, né? Sim. De recuar o Everton para que ele pudesse ser um homem mais de armação, mais de aproximação de chegada e tá mais em contato com a bola, porque o Everton e o Arrascaeta, quanto mais vezes pegarem na bola, mais vezes, em mais oportunidades, nós teremos a possibilidade de estarmos com ou o Gabriel, ou o Cebolinha, ou o Pedro, ou o Bruno Henrique em condições de fazermos gols. Porque fatalmente eles vão achar um passe que os coloque próximo em condições. Do outro, trocam de uma forma assim, flutuam no campo, né? Dá o like aí na live, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha que tá fluindo. Cara, Dorival, falando muito de futebol, a gente gosta muito de entrar assim, né? Nas questões táticas, no que acontece. Então, like na live, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. E aí, Dorival, na empolgação desse time, eu queria que você falasse sobre isso, né? Que a galera tá perguntando aqui no chat e tal. A galera quer ver, não, por que não joga o mesmo time? Ontem foi a gritaria. Ontem, a gritaria lá contra... Por que não joga o mesmo time sempre? Só que eu já vou antecipar, tem uma questão. O time também fisicamente tá amassando, né? Então, por conta também desse... Teve a maratona de agosto que o Flamengo... A gente falou isso lá no Thiago. O Flamengo passou... Isso aí você vai falar aí... Gramados sintéticos. Planejamento de vocês, em agosto, uma maratona. O Flamengo nessa disposição de mesclar o seu time, não perdeu o jogador, não perdeu os jogos. Então, assim, eu acho que o trabalho do Dorival... pelo amor de Deus. E assim, nós estamos há mais de 3 meses sem uma lesão muscular. As pessoas têm que ver isso também.
A última lesão que nós tivemos, o Bruno e o Rodrigo, foram lesões ligamentar do Rodrigo e uma operação do Bruno. Então não foram lesões de músculos, né? Para vocês verem que as duas equipes estão dando uma resposta. Ontem, por exemplo, nós tínhamos 4 jogadores, 5 talvez com o Santos, eu não tenho certeza, que depois eu tinha que fazer as contas até, que jogaram a última partida. E nós fizemos o gol logo no início do segundo tempo. É que ontem a bola não quis entrar. Nós criamos ótimas oportunidades e pegamos um time que marca muito bem. E picotou muito o jogo, né, Bruno? Isso aí já é uma outra situação, né? Que tem que ser um pouco mais trabalhado. Que é apenas uma opinião para mim. O futebol deveria ter 60 minutos de tempo corrido. Não importa o que aconteça. Se você quiser fazer cera, jogar a bola de lado, não vai estar movimentando o cronômetro. Para mim tinha que ser como o basquete. E o treinador ter a possibilidade de atuar um pouco mais. Então nós teríamos necessariamente 60 minutos de bola rolando. Para mim isso... Mas não vem ao caso. Ontem o Ceará mereceu um empate pelo trabalho que desenvolveu, pelo que executou. É uma das equipes com maior força de marcação do campeonato. As pessoas às vezes não têm essa ideia. E foi realmente um jogo difícil de se jogar. Então, assim, por causa de uma partida, né, as pessoas acham, olha, já tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Concordo. Pode ser que sim. Agora eu deixo aqui apenas um questionamento. Nós já tivemos uma desclassificação dentro da nossa casa, há um tempo atrás, e talvez vocês se lembrem muito bem disso. Muito mais até do que eu. Cabanhas. Um hat-trick. 4-2 no México. Exatamente, 4-2 lá e um 3-0 aqui. Futebol, nada é impossível. Nada é impossível. E eu jamais me perdoaria se eu chegasse na quarta-feira aqui com uma vantagem que nós temos construída a duras penas. Porque antes da partida, todos reconheciam o valor do Vélez. E por incrível que pareça, depois da partida, as pessoas, em vez de valorizarem o que o Flamengo fez, desenvolveu e jogou, preferem dizer que a equipe adversária não era para estar na semifinal de uma Libertadores. Eliminou o River. Isso daí, sinceramente, é ser criminoso com o microfone nas mãos, para quem abordou esse tipo de assunto. Porque é uma equipe que merece todo o respeito, toda a consideração, e tudo pode acontecer no futebol. Então, a torcida do Flamengo jamais me perdoaria se na quarta-feira, por a vantagem, que é uma vantagem considerável, se ela viesse a cair por um motivo ou outro que não fosse a equipe principal estando em campo. Então as pessoas têm que ter essa consciência. E eu trabalho com os pés no chão. Sinceramente, eu posso ser, de repente, levantarem 1001 situações em relação à equipe que deveria iniciar contra o Ceará e não contra o Vélez, mas eu sou muito pés no chão. E vocês podem ter certeza, se eu conquistei até hoje o que eu conquistei na minha carreira, é porque eu sempre agi com muita segurança e respeito com todos que eu trabalho. E com o Vélez não seria diferente, não é por causa de um resultado de 4 que me faria mudar de ideia, de maneira nenhuma. Até porque eu sei o que nós vamos enfrentar na quarta-feira aqui novamente. Tá certo, o cara tá aí esclarecido, né? Então pra galera que fala, sensacional, exatamente. Tem uma galera que perde a linha mesmo, né? Assim, o time é semifinalista Libertadores. Assim, e uma coisa é o torcedor, que o torcedor é passional, ele mergulha. Agora, o Dorival tem razão quando ele cita... o profissional. Porque o profissional... Mesmo que ele ache isso, Dorival, ele tem que dar os dois lados. Ele pode achar, mas ele tem que ter conhecimento do que ele fala. E na maioria das vezes, você falar por falar... Porque tem inclusive depoimentos aí, antes de uma partida, como foi com o Vélez, e após a partida com o Vélez. Absurdos sendo falados. Então, essa responsabilidade nós temos que ter. Nós somos profissionais. Lógico. Nós não podemos falar aleatoriamente, pegarmos o microfone, olha, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Tenha um conhecimento antes. Conhecimento e respeito, principalmente, com seus adversários. Senão a gente não chega em lugar nenhum. Tá certo, tá dito aí pelo Dorival. Deixa eu só dar os recados que a gente tem que dar aqui, né, meu parceiro? Verdade. É isso. Tem alguns recados, né, cara? Vamos falar da ABC? Pode falar, Betão, vai lá. Não, que é patrocinador do Flamengo, né? Exatamente. Aí... Tá aqui o calção do Mengão, né, mano? Exatamente. Quem não percebeu o calção do Mengão. E assim, a ABC da construção, né?
Foi muito bacana, porque quis estar com a gente aqui nesse... Exclusivo pro episódio com o Dorival, episódio mas do já acha que podemos estender essa parceria. Podemos, lógico. E assim, até que a gente tá falando das Copas e tudo mais, a ABC da Construção, ela, que é a maior especialista em acabamento, patrocinadora do Flamengo, tá fazendo uma promoção pro jogo de volta da Copa do Brasil contra o São Paulo. Opa, calma aí, você quer ir pro jogo de volta contra o São Paulo. O que, Dia que tem 14, que fazer? né, o jogo, no Maracanã. Então você vai no link aqui, vai no QR Code. QR Code aqui na tela. Aqui na tela. Ou então você vai no site da abcdaconstrução.com.br/Flamengo e você vai se cadastrar até o dia 11 desse mês. Então, corre. Você se cadastra lá que você tem a possibilidade de ser escolhido pra ganhar aí o ingresso, mas levar 3 amigos. Sim. Ainda vai com 3 amigos pra ler. Semifinal da Copa do Garantir a Brasil. resenha É a festa, nesse jogo da isso volta. aí. Por exemplo, o Dorival tá aqui, ele tá com o pé no chão. Foi 3-1 no Morumbi, mas Isso. a semifinal tá aberta. Então você vai poder ver esse jogão, essa decisão no Maracanã e na faixa, né? Isso. O Thiago gosta de oferecer isso pra quem acompanha a gente. Exato. Né? Coisas, situações no 0800. A gente gosta do 0800. Tava sendo a cara do gol, né, meu parceiro? Então é o Exatamente. seguinte, Então, vai lá. QR Code da ABC da Construção, cara, sensacional. QR Code aqui na tela. Se você quiser ir pro jogo contra o São Paulo, entra no QR Code agora. Até o e dia siga 11, as regras lá. se Até o dia inscrevendo 11 lá. só, pra você se inscrever. ABC da Construção, seja muito bem-vindo ao Charla Podcast, patrocinadora do Mengão. Mais alguns recadinhos aqui. Primeiro, aposte no Mengão. Aonde? Na Green Run, que é o melhor e mais fácil site pra se apostar. A mais simples interface Intuitivo. do mercado. Aposta aí o celular pro QR Code. Caiu já no aplicativo ou no site da Green Run. Você já ganha R$10 pra apostar agora, porque a gente bota você na cara do gol, meu parceiro. Aposte no Mengão, porque o Mengão, Dorival não quer falar, mas o Mengão vai estar na final da Libertadores. Eu vou falar. Vai estar na final da Copa do Brasil também. Então cola lá no site da Green Run, aposte no Mengão, na parada, beleza? R$10 pra você apostar, já caiu no QR Code, já ganha R$10. Pra apostar, tamo junto, galera da Green Run. Daqui a pouco os dois outros De recadinhos. cada amigo que depositar, mais Mas R$10. aí chamou um amigo pra Green Run, irmão, ganha R$10. Aposte na Green Run, é fácil, você vai se ligar, beleza? E Tamo aposte junto. com responsabilidade. Isso aí, com responsabilidade. Agora, Dorival, falando, você, né, nessa questão da montagem do time. Você recebe, talvez, né, compete por ser o maior jogador chileno da história, né? Que é o Vidal, né? Bicampeão da Copa América.